Segundo. Ok, acho que está gravando. Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo essa gravação. Estamos aqui, combinei com o Murilo para a gente falar um pouco sobre a nossa vivência, né? No curso de Data Healing a gente fez a parte, nós fizemos uma vivência, nós chamamos de xamânica, mas tinha, né, um toque de energia multidimensional. E, e depois do processo, como a gente estava assim, muito envolvido também com a energia do Theta, a gente quis dar um tempinho para a gente sanar as dúvidas primeiro do Theta, tinha gente começando a utilizar, então a gente quis dar um tempinho para as coisas se assentarem, para depois a gente vir e falar sobre essa vivência, apesar de ter tudo a ver com a técnica do Theta, né? Porque ambos têm muita ligação com o xamanismo e a gente quis trazer, o Murilo, a gente pensou no xamanismo justamente por ser um plus para o Theta, e é onde as coisas todas que a gente estava pensando estavam conversando, né? Então, o xamanismo no sentido dessa conexão com a natureza, com Gaia, com o Criador, né? Então, é mais nesse aspecto. Então, acho que tudo que a gente estava trazendo, tanto da experiência do Murilo, quanto de toda a vivência que a gente estava tendo ali do Theta, quanto as energias que a gente estava acessando naquele período, né? Que tem uma visão mais multidimensional, mas tudo isso a gente acabava encontrando nessa conexão com o todo, que estando em Biúna, nada mais justo do que a gente aproveitar, né? Aquela energia da terra, daquela conexão. Então, a gente foi conversando e foi surgindo. Então, Murilo, obrigada por ter conseguido ajustar sua agenda para estar aqui com a gente. Primeiro, né, em ter aceito o Deu tudo convite certo. de da gente ter elaborado um momento tão especial, tão gostoso como foi aquele de Biúna. E agora, então, aqui para a gente falar, queria deixar aberto para você falar como foi o processo. Então, fica à vontade e a gente vai. A gente não combinou nada, tá, gente? A gente falou assim, Não, vamos tá tudo falar. improviso. Vamos falando o que que Ô, vai Mari, você não vir e quer falar tá. primeiro da questão da Multi, como Posso surgiu falar, primeiro? Porque aí eu já posso falar. emendo É, o movimento, que eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido. Eu tá, falo da técnica antes de como surgiu. tá, Faz legal. mais sentido. O que que acontece? Nós, antes do curso de Teta, né, a gente estava fazendo algumas trocas. Então, eu, Murilo e outros colegas, a gente estava se encontrando e conversando sobre os nossos processos, sobre as coisas as quais, né, a gente acreditava, e nessas trocas surgiu sobre algumas das sessões que a gente trabalhava, né, e nós sugerimos, então, algumas trocas, então eu ia receber algumas coisas, e eu sugeri para o Murilo que ele estava passando, né, por uma questão mais física mesmo, então a gente sugeriu umas trocas da terapia multidimensional. Essa terapia é uma outra técnica, ela tem muito a ver com o Theta no sentido da conexão com tudo, mas é uma abordagem totalmente diferente de trabalhar, porque no Theta a gente se conecta e tem as ferramentas para trabalhar a questão que a gente quer tratar. Na terapia multidimensional é algo que eu gosto muito, justamente, né? Eu gosto de coisas que estão nessa mesma linha de conexão com o Criador, mas justamente você ter diferentes possibilidades. Na multi, a gente faz essa conexão e a gente entrega uma situação para ser cuidada, né? Então a gente tem uma equipe, né? Então, uma equipe multidimensional que vai olhar para essa questão que está sendo tratada. E no caso do Murilo, quando a gente foi fazendo as sessões, foi uma coisa muito diferente, porque quem já conhece um pouco aí do trabalho do Murilo sabe né, muitas conexões que ele já tem ali, então foi uma coisa muito interessante de acontecer, os processos, eles iam, não sei nem como que eu posso dizer assim, para um entendimento mais rápido aqui, para a gente não esticar muito, mas ao invés de ser sessões onde a gente olhava para a questão e fechava, era meio que fazia isso, mas ampliava. Então, isso foi aumentando muito a nossa conexão, né? E a gente percebeu, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa origem estelar, isso aí a gente pode conversar num outro momento, acho que hoje não era tempo de falar sobre tudo isso, mas eu acho que a questão dessa nossa origem estelar, eu acho que bateu muito, e a partir disso foram surgindo, né? A cada sessão iam surgindo algumas informações, foram vindo canalizações, o Murilo tem esse canal aberto para canalização, né, que é bem interessante,
Então, eu recebi, a partir desses encontros multidimensionais, a partir dessa técnica que inicialmente era só uma sessão para uma cura específica para ele, mas foram surgindo algumas conexões, interconexões e canalizações, e nós fomos recebendo isso e a gente sentia que em algum momento isso tinha que ser partilhado, né, com alguém, com algumas pessoas. Em paralelo a isso, começou a surgir o curso de Teta, né? E aí, quando a gente se deu conta, a gente estava elaborando uma vivência, e aí pensou, nossa, seria um ótimo momento da gente viver isso mais intensamente, partilhar com as pessoas, né, em termos energético falando ali, né? Então, esses foram os movimentos iniciais e a partir daí que se deu esse processo, né, amor? Acho que é interessante contextualizar um pouco acho que não tem como a gente falar de multidimensional se não falar também do quanto nos últimos anos a gente vem vendo muitos filmes, novelas, desenhos que Uhum, falam sobre multiverso, sobre uhum, multiprocessamentos em várias dimensões ao mesmo tempo, ausência de tempo e espaço. Ah, então, assim, se a gente observar esse contexto que a Mari está trazendo, nada está desconectado de nada. uhum, Então, assim, não é aleatório também todo esse movimento mundial trazendo esta percepção para trazer o repertório para o nosso cérebro humano. uhum, Então, nós somos seres multidimensionais. Quando a Mari comentou dessa técnica, eu não conhecia, não fazia a mínima ideia do que era, assim como no Teta também não fazia a mínima ideia do que é. Mas foi interessante, assim, acho que ela falou um negócio bem, usou uma palavra bem interessante, que assim, as sessões que inicialmente eram para uma cura física, não que não tenha amenizado o físico, porque acho que eu tinha ficado, acho que uns 3 meses, né, Maria, sem crise, se eu não me engano, acho que até um pouco mais, né, foi. uns 3 meses e pouco, por conta da questão física, tornou uma coisa crônica, que eu tinha crises que eu não conseguia colocar a perna no chão. Uhum, E aí, quando a gente começou a fazer essas trocas, eu fiquei mais de 3 meses praticamente sem crise nenhuma. Mas o que era interessante, a cada movimento que a intenção era física, se expandia e se abria uma outra coisa. uhum, Era como se cada sessão ela abrisse uma portinha, uma janelinha, uma conexão, sei lá, como é que a gente pode chamar tudo isso? E aí, fazendo esse contexto, é interessante, porque assim, nada na mídia começa a acontecer por acaso. uhum, Nada. Como alguns anos atrás, existiu se falando muito sobre espiritualidade, campos de espiritualidade, pô, um monte de coisas disso em novelas, em filmes e afins. Então, nos últimos anos, se a gente observar, vem muito forte esse contexto de multidimensionalidade, uhum, porque nós somos multidimensionais. O nosso corpo, os nossos corpos, eles não têm uma única dimensão. E é interessante porque a cada conexão, a cada movimento, a gente realmente se expande. Não é uhum, uma coisa não é de não focar, mas é como se fosse um movimento meio que inversamente proporcional. Quanto mais profundo eu vou numa situação, mais eu me expando. uhum, Mais a fundo eu vou, mais eu me expando. A sensação que eu tive das sensações de multi foi um pouco desse movimento. A cada vez que a gente tentava ir um pouco mais a fundo para compreender a questão da dor, de como fazer para parar a dor, de curar a dor, que não sei o quê, lá, aumentava mais ainda, mas outras coisas que eram muito maiores. E eu acho que como a Mari também tem uma conexão, uma sensibilidade surreal, fora do comum dos humanos, e aí acabou trazendo um pouco desse movimento e a gente conseguia, eu acho que perceber algumas coisas bem interessantes, porque assim, às vezes o que eu via, ela via, o que ela via, eu complementava. Então foram algumas canalizações e alguns processos curiosos, até para nós, quando a gente ia passando ali, bem fora do padrão do humano. E em cima disso, foi um pouco que a gente começou a pensar, puta, né, no que exatamente, pô, o que é esse negócio que está acontecendo, né? E aí teve acho que o nome foi a nova frequência da Terra, uma coisa assim que foi mais ou menos o que a gente conseguiu traduzir do que seria isso que a gente começou a receber. Quando a gente começa a observar essa multidimensionalidade, a gente consegue perceber isso através do nosso próprio corpo.
dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, o que a gente conseguiu trazer foi uma fagulha do que realmente é essa frequência. E aí o que a gente tentou trazer é de uma forma mais próxima do que o humano, de uma forma mais próxima que o cérebro e o corpo, ainda humano, consegue captar e absorver. Embora o movimento que a gente tenha feito, até por uma questão linkada ao xamanismo, com a conexão da natureza, com a conexão dos elementos, com a transcendência e tudo mais, gente, aquilo é uma fagulha do que é essa frequência. Do que é essa frequência? Eu não faço a mais puta ideia do que é essa frequência, sinceramente. Mas é uma frequência extremamente potente. É uma frequência de a gente chamaria isso, dentro de algumas frequências energéticas, de oitavas. É numa oitava de pura luz. Se a gente pudesse associar uma questão, talvez, uma linguagem um pouco do Teta, Maria, e se eu estiver errado, você me corrija, Aham. talvez a gente poderia dizer que esta frequência, ela vem em movimento, talvez, ali do sétimo plano, porque é Uhum. uma frequência pura, é de Sim, pura luz. sim, Então, assim, não tem uma forma, não tem nada, é simplesmente pura luz. sim. Ah, e a gente sentia isso no corpo físico. E aí foi quando a gente percebeu que a gente poderia, puta, como é que seria passar esse negócio aqui para alguém, né? Como é que seria a gente transmitir isso daqui para outras pessoas? Uhum. E aí, combinou que a gente estava pensando no negócio de xamanismo, que não sei o quê, como é que vai, como é que não vai, e aí a gente acabou é, linkando as coisas. Agora, o que eu sinto que eu gostaria que ficasse muito claro é essa percepção do que significa exatamente um ser multidimensional. Eu acho que isso, um adendo um pouco mais profundo, é entender que nós estamos em vários lugares ao mesmo tempo, além do tempo e do espaço. Eu acho que essa é uma compreensão que a raça humana precisa entender de uma vez por todas. Ela precisa abrir esse campo de percepção e sair um pouco do que eu chamaria de inconsciência de autoconhecimento. Uhum. Então, quando nós falamos isso de um ponto de vista cósmico, isso é muito natural. Mas para a raça humana, isso ainda parece algo muito Jornada das Estrelas. E não Uhum. é. Então, a gente precisa compreender o que significa verdadeiramente não só essa frequência que foi trazida, não só o movimento que foi trazido para cada um individualmente, mas também a potência disso dentro de cada um. Não é uma frequência nova, não é uma frequência exclusiva nossa, é simplesmente uma frequência que já existe dentro de cada um, de cada ser existente, independente de cada dimensão, plano, seja lá o que for, onde cada um existe. Então, isso é algo que nós gostaríamos muito que ficasse claro dentro dessa mentalidade humana, dentro do que vocês conseguem absorver com o cérebro humano. Mas que não sinta isso através de uma racionalidade, Uhum. que percebam isso através de uma sensação, de uma percepção. Foi isso que a gente tentou fazer, foi isso que a gente se propôs a fazer com cada um. Por isso que foi individual. Porque cada um tem um processo, cada um tem uma forma de acessar, ou de despertar, ou de se lembrar dessa frequência. E óbvio que estando em Gaia, a gente não poderia deixar de pedir autorização e usar o complemento de proteção, de companhia e de amparo de todos os elementos que existem nesse planeta. Então, isso é muito importante que a gente tenha clareza. Está tudo dentro de nós. Está tudo dentro dessa conexão física, mental, emocional, estelar, cósmica, prânica, independente do nome que tem. Só que a gente precisa acordar. A gente precisa, de uma vez por todas, de abrir os olhos e conseguir enxergar o que a gente é. Eu acho que isso é um pouquinho da frequência, um pouco da intenção que todos nós quisemos trazer e despertar naquele momento. Enfim, Mari. Sim, eu queria complementar dois pontos aqui que foram bem interessantes. Nessas canalizações ali que nós tivemos, em uma delas veio para o Murilo que nós usaríamos frequência musical também né, no evento. E aí ele falou, olha, vai chegar para você a música.
qual música a gente vai utilizar. Então, eu racionalmente já comecei a vasculhar, tá? Que tipo de música seria e tal, né? E não veio, não veio. Então, racionalmente, eu falei assim, não tenho a menor ideia de que música seria. Sabia o que não seria. Isso aí, a minha racionalidade me levou para esse caminho. E aí, eu me permiti. E até que chegou um momento onde ele virou e falou assim, Maria, música. Aí eu falei assim, cara, e a música, né? Falei, e aí que não veio? Porque eu soltei tanto que realmente não veio. E aí, nesse momento que ele falou, me veio na hora uma imagem. Essa imagem que me veio foi de uma música que uma pessoa compartilhou comigo há muitos anos. Então, ela me mostrou e apareceu um clipezinho. Olha que legal essa pessoa cantando e tal. Eu não me lembrava quem era a cantora, quem era a música, de onde eu vi. Eu só vi a imagem na floresta. Sabe, quando veio para mim ver a informação da imagem. Imagina, você receber a música através de uma imagem. Mas foi isso. Eu falei, gente, como que eu vou chegar? Como que é? E eu fiquei tentando lembrar, né? De novo, racionalidade. Qual que é essa cantora, qual que é essa música, não veio, mas eu sabia a pessoa que tinha me indicado. E aí, na hora, eu mandei a música, mandei para ela, falei assim, eu lembro uma vez, você me mandou um vídeo de uma mulher cantando na floresta e tal. Você lembra disso? Você sabe que tipo de música é essa? Porque eu só tô com essa imagem. Aí ela, são várias. Ela falou, não vou lembrar, mas são várias. E aí ela falou assim, deixa eu te compartilhar, de vez em quando eu escuto, deixa eu compartilhar com você, você procura aí. E aí ela me mandou 3 álbuns de músicas no Spotify. E aí, foi o primeiro que ela mandou, eu senti, eu falei assim, é isso aqui. E aí eu falei, deixa eu escutar, né, para ver se tem a ver, porque às vezes não tem nada a ver, a gente vai na racionalidade. E é essa música aqui, quer ver? Vamos ver se dá para ouvir, pegar o microfone. Dá para pegar um pouquinho? Não? Deixa eu desligar. Dá para ouvir? Não? Não? Aqui, agora vem. Pegou? Depois compartilha para a gente continuar ouvindo. E aí, o que acontece? Quando a gente pega e olha a letra, né? Então, ela fala assim, perdido no azul mais escuro, labirinto sem fio tecendo, sem estrela para iluminar seu caminho, compartilhe comigo suas lágrimas. Eu falo aqui. Todos os seus problemas e medos mais profundos, eu lembro quando você afugentou todas as minhas sombras. Você não vai pegar na minha mão? Venha comigo desta terra, deixe-me dar a você tudo o que você me deu. Voe no horizonte, encontre a lua através das nuvens escuras. Mesmo os distantes, saiba que nossas almas juntas serão. Quando a tempestade se aproxima, sonhos vão quebrar diante dos seus olhos. Saiba que você não está sozinho. Quando a batalha começa, eu vou confortar seu coração inquieto. Você saberá que está em casa. Quando suas estrelas param de brilhar, vinhas infinitas ao seu redor serpenteando. Saiba que você não está sozinho. Eu darei tudo de mim. Então suas lágrimas não cairão mais. Abaixo, abaixo na pedra da tristeza, olhe nos meus olhos, toda a eternidade você encontrará. Nesse coração frágil, saiba que você sempre pertencerá. Grite para a noite, mostre a escuridão que você lutará, sem esperança que você possa sentir. Mas por dentro eu sei que você é forte. Mantenha-me em seu coração. Então nunca estaremos distantes. Deixe os laços do amor, quebre essas correntes que aprisionam você. Você sempre você encontrará sombras persistindo logo atrás. Levante o seu ânimo agora. Estaremos juntos em breve, quando a tempestade se aproxima. Sonhos vão quebrar diante de seus olhos. Saiba que você não está sozinho. Quando a batalha começa, eu vou confortar o seu coração inquieto. Você saberá que está em casa. Quando suas estrelas param de brilhar, vinhas infinitas ao seu redor, serpenteando, saiba que você não está sozinho. Eu darei tudo de mim, então suas lágrimas não cairão mais. Abaixo na pedra da tristeza, saiba que você não está sozinho. Enfim, isso foi muito, vou dizer mágico, né? Porque quando a gente foi trazendo cada um, era impressionante como a gente ia percebendo a energia de cada um, né? Essa conexão multidimensional. Então, assim,
era a pessoa que estava ali, mas é como se a gente estivesse falando com ou várias das versões multidimensionais da pessoa, né? Então, eu me lembro, a pessoa já vinha já pronta para receber isso, e o que eu percebi em todo mundo era muito isso, desse acalento de trazer o que a pessoa precisava, né? Então, é bem isso que o Murilo trouxe, era energia que uma conexão que nós fizemos, mas que não tinha uma programação, não tinha uma intenção geral, era algo que seria compartilhado com cada um e cada um ia absorver e usar daquilo para o que precisasse, né? Mas sempre nessa ideia. Então, a gente estava reunido ali num grupo onde estava aberto para muita cura, muita transmutação, buscando ferramentas, né, para ajudar outras pessoas, sim, mas todo mundo muito nesse movimento de se entender, entender o que eu estou fazendo nesse lugar, né, o meu momento de vida, como eu posso compartilhar a minha trajetória e o que eu sei com as pessoas. Então, eu vejo todo mundo muito alinhado nesse movimento e, ao mesmo tempo, uma energia onde ela vai trazer para você essa segurança de ser quem você é, viver o que você precisa viver nessa terra, dar o seu melhor e superar esse vazio, né, que muitas vezes a gente sente, como a gente tem essa multidimensionalidade e para algumas pessoas isso é mais profundo, é natural da gente se sentir meio perdido, sozinho em alguns momentos, né? Então, eu acho que esse momento foi muito para nos aterrar, como vinha de uma vivência xamânica, de conexão com a terra, com o momento, né, do agora, dos elementos. Então, é dar uma aterrada, mas ao mesmo tempo uma aterrada que nos conecta com, com o além. Faz sentido, gente? É complexo, né? É complexo. Na verdade, você falou exatamente o que a gente fez, né, trazendo um pouco do conceito que eu falei agora. Sim. Quanto mais a gente enraiza, Uhum. maior vai ser a árvore. É. Então, Esse quanto mais movimento fundo a sustenta gente também, vai na né? Que a gente terra, vai, isso. Que é para fora, a quanto gente vai mais fundo a subindo as gente vai na camadas terra, e a gente vai para dentro. É. mais forte a gente vai para fora. Sim, Então, acho que esse movimento que você falou é bem, bem interessante, assim, porque a gente começou com aterramento, de fato. foi. Porque sem uma raiz forte, a Uhum. gente não consegue subir. Sem uma solidez, a gente não consegue dar conta quando a gente vai além dos céus. Sim. Então, acho que isso que você falou é super interessante, assim, porque às vezes a gente acha que é um negócio meio que inversamente proporcional, que não faz sentido, mas na verdade é o oposto. Uhum. Se o nosso eu tá no profundo, Uhum. e quando eu vou no profundo, é quando eu me liberto e posso ir além das estrelas. Sim, Então, acho que traz muito esse ponto, esse contraponto, sabe? sim. Então, se a gente for tentar entender pela linearidade do consciente do ego, aí não vai Sim. fazer Não. sentido. Mas se a gente se permite a sentir isso e a enxergar isto, não sei se eu posso usar essa expressão, mas com o olhar do inconsciente, desse eu verdadeiro, Sim, aí é natural. sim. Pelo menos é como eu sinto, né? Enfim, acho que é, é muito simples. É simples. Uhum. É muito simples. Uhum. É a gente que complica as coisas. E aí, Né, dona Aline? só ri ali. E aí, É, e aí a gente foi trazendo, né, esse movimento individual ali, e era muito perceptível, assim, da pessoa vir com uma certa energia. A gente sentia a diferença durante o processo, eu senti várias vezes, eu acredito que o Murilo também. E, e eu acho que pela energia a gente também conseguia conectar a origem, né? Então, nossa, daqui é uma energia muito parecida com a nossa, isso aqui tem muito a ver. E as canalizações que surgiram ali no momento também era muito pertinente. Eu pensava uma coisa, o Murilo já falava para a pessoa, então foi muito único, foi muito interessante. E os relatos pós, eu não sei se todo mundo entendeu a letra, né? Porque você está ali no movimento e tal, então não sei se todo mundo entendeu a letra, se sabia, porque estava em inglês e tal. Mas os relatos, eles estavam todos alinhados a isso. Falou assim, nossa, parece que saiu um peso, nossa, estou me sentindo mais leve, estou me sentindo feliz de ser quem eu sou, sabe? Então, todos os relatos, alguns escritos, outros, né, falavam lá no curso, outros falaram depois, faziam uma pergunta e traziam um relato. Todos foram nessa linha, assim, então foi um movimento muito bonito de ver.
E é por isso que eu queria que a gente pudesse conversar, e até mesmo para vocês tirarem suas dúvidas, trazerem seus relatos, né? E a ideia foi essa. de comércio, só para fazer um complemento, porque às vezes o pessoal, tá, mas beleza, vocês estão falando de multidimensionalidade, diz, tá, mas onde é que entram os animais de poder nisso, Uhum, uhum. né? E onde é que entra os elementos? Em Sim. tudo, né? Então a gente precisa entender quando a gente fala de, eu acho que essa visão você tem muito mais do que eu, é um pouco diferente da minha, tá, Mike? Então Uhum. acho que é legal você Fica à complementar vontade, o que eu vou vamos, falar. vamos agregar. Um animal de poder, na verdade, ele é um símbolo Uhum, que a gente tem de conexão, de parceria, de proteção, de cuidado, de acalanto. É o que ajuda esse enraizamento, esse enraizar-se, uhum, essa solidez. Então, quando a gente fez essa conexão inicial com o animal de poder, como o próprio nome diz, é realmente para a gente se conectar com este poder, com essa força interna que a gente tem, uhum. e que ela é simbolizada por um animal, Animais, né? uhum, Tem essa representatividade de um animal. Sem esta, como é que eu posso dizer? Sem essa conexão, sem essa parceria, a próxima etapa, que seria trazer os elementos e ativar os elementos do nosso corpo, poderia ter sido um pouco mais pesada, uhum, poderia ter alguns efeitos, porque assim, cadê a minha força? Cadê o meu poder para eu conseguir movimentar os elementos? uhum, Então, se eu não tenho essa força, eu não tenho esse poder consciente, manifesto e ativado, uhum, e isso ali, o nosso caminho ele poderia ter sido um pouco mais pesado. Então, por isso que o animal de poder, ele tem muito dessa força, dessa proteção, dessa parceria, uhum, para que quanto mais força e nosso poder a gente consiga movimentar, é natural movimentar os elementos. É natural transformar os elementos. É natural construir e criar toda e qualquer coisa, física, mental, emocional e até espiritual, quando a gente consegue conduzir com a quinta essência, ou que alguns chamam de espírito, de prana, de ti, cada um que quiser, uhum, que mais fizer sentido, é essa força que nos impulsiona a fazer esse movimento todo com os elementos. E esses elementos, eles trazem para nós esse equilíbrio do que a gente chama de dualidade no planeta uhum, Terra. E é quando a gente está nesse equilíbrio que a gente consegue pegar a transcendência. uhum. Então, acho que é legal a gente observar esse caminho. Por que que nós fizemos esse caminho? Sim, sim, Né? Por sim. que que a gente usou todo esse movimento, instrumentos, elementos, terra, Uhum, inclusive, para depois sim. transcender? Sim. Vai, complementei. É isso aí, a gente fez um alinhamento, né, para ter esse ancoramento, para poder receber essa vibração, né, que também não deixa de ser um alinhamento do que a gente já tem, né? Então, quando a gente fala de animal de poder, é um aspecto nosso, né? Então, já existe, mas que muitas vezes está deixado de lado, né? Então, quando a gente faz esse reconhecimento dessa parte que nos integra, a gente pode expandir a nosso poder, expandir nossa consciência, nossa autoconsciência, e para isso, isso gera um movimento externo, né? Então, isso também nos fortalece e amplia a nossa capacidade de conexão, de alinhamento, né? E por isso a gente recorrer a esses elementos para estar integrando tudo isso. Então, muito bem colocado. A ideia é essa mesmo. E basicamente foi isso. Vocês, pode falar. Né? Você tinha comentado que as pessoas tinham perguntado algumas coisas para ti. Isso. Era referente a esse movimento? Nós entregamos, né, um pequeno objeto, e esse objeto, ele tem um ancoramento da energia, da frequência da pessoa que recebeu. Então, não foi programado para gente, mas ele foi programado por aquele momento individual de cada um. Então, aquilo é uma espécie de ancoramento, né, Murilo? Foi essa palavra que a gente usou, né? É um Foi. ancoramento, Foi isso que a gente é, recebeu. É o é uma, ancoramento da frequência no campo da isso. pessoa. Então, é Isso. uma forma de materialização, né? Porque nós recebemos essa frequência e a gente vive, né? E a gente sai vivendo e a gente pode sair da frequência. E aquele objeto, ele mantém aquele ancoramento, aquela energia pura.
Então, é uma fonte também agora para a gente utilizar desse objeto, para se conectar, para relembrar, para alinhar novamente uma frequência, né? Assim como a gente está, né, sintoniza numa rádio e a gente acessa aquele conteúdo, então a gente poder utilizar isso como materialidade de sintonizar de alguma forma, uma forma mais sutil, é claro, mas de sintonizar, porque tem esse ancoramento ali nesse objeto. Então, né, serve para a gente usar nas meditações, serve para levar na bolsa, serve para, né, sempre que a gente sentir necessidade de usar, né, essa, voltar, né, para essa conexão. Então, a ideia foi essa. Quer falar mais sobre isso, Murilo? O, o porquê da pirâmide, né? Pode Porquê falar. do Boa. formato Uhum. piramidal. Dentro da geometria sagrada, cada frequência ela tem um formato em algumas situações, porque senão fica uma coisa muito etérica, muito solta. Uhum. Então, quando nós trazemos isso para o plano físico, para o plano material, a gente precisa de algo para tangibilizar isso para o nosso cérebro, para o nosso sistema que a gente chamaria de cérebro reptiliano, que é Uhum. esse cérebro mais básico, esse movimento Sim. mais básico, mais instintivo. E a gente são formas geométricas. Dentro da geometria sagrada, a gente falaria que a pirâmide ela é o formato mais perfeito que existe de Uhum. condensamento de energia, de captação ou de envio de energia. É que aí eu não faço a mínima ideia, não sei se a Mari tem ideia, mas por que que veio a questão da pirâmide, eu não faço a mínima ideia, mas se vocês observarem, a gente fazia um movimento de Uhum. pirâmide todo o tempo, Uhum. porque aquilo foi um movimento que surgiu de Nas como canalizações. ancorar É. esta frequência. Tanto que em algumas situações, eu não lembro agora, mas acho que desde a primeira vez a gente viu já a pirâmide, né? Já. Ah, Uhum. já, né? Quando a gente começou a visualizar essa aplicação, a gente via a pessoa dentro da pirâmide. Já era uma pirâmide, né? Puta, verdade, tinha esquecido disso. Uhum. Verdade, verdade. Ah, verdade, verdade. Então, assim, eu acho que só para explicar, né, para vocês entenderem, assim, nada foi aleatório. Nenhum movimento, nenhuma posição, nem o formato. E aí, a hora que a Mari estava falando, o que me veio de sensação, é que eu nunca sei se é sensação, enfim, aquilo é uma chave. Às Uhum. vezes, nós precisamos de algumas chaves, Sim. né? A gente ancorou, está ancorado, mas como eu acesso isso? Como eu reativo isso? Então, aquilo é uma chave. Às vezes a gente precisa de uma questão física, material, para ativar isto? Não, Uhum. necessariamente. Mas nós estamos no plano material. Uhum. Então, isso ajuda o movimento de potencializar e de trazer uma memória sobre aquele ancoramento. Tá? Então, não foi aleatório a questão da pirâmide, não foi aleatório ser um cristal, né? Porque tem toda uma conexão. Primeiro, porque a Mari tem uma conexão com cristais, eu tenho conexão com cristais, e cristais têm uma conexão com Gaia, enfim. Então, tudo isso tem um movimento super importante. Então, só para vocês entenderem que aquilo ali também não foi aleatório. Realmente é um movimento super interessante. E não é à toa que no Egito tem pirâmides, na Atlântida tem pirâmide, que na Colômbia tem pirâmide, que na Inglaterra tem pirâmide. Então, tudo isso são movimentos de energia que foram sendo deixados no planeta como ancoramentos. A gente só precisa saber ativar. Qual é a diferença? É que a de vocês já está ativa, já está conectada, já está ancorada e a chave já está no contato. Vamos dizer assim. A Mari, viajei falando, vê se faz sentido isso, porque Agora realmente eu só fiz. fala, agora só falta falar a hora e o local para a gente seguir direto na nave. Aline, você não começa que você sabe que eu já Me leva levanto os que eu bracinhos e vou. falo, leva eu, você para dessas patifarias. Me leva que eu vou. Não precisa nem forçar. Para dessas coisas aí, gente. É. Mas eu acho que esse é um movimento importante, assim, para compreender. Não sei porque me veio isso agora, mas Uhum. a verdadeira pirâmide não é a que a gente vê para cima no Egito. A verdadeira pirâmide, ela é para baixo. O Uhum. vórtice é para o centro da Terra. Sim. Aquilo é uma plataforma. E era uma plataforma que recarregava as outras pirâmides, porque eram todos pontos de energia. E elas eram de ouro e cristal, no início.
Então, assim, nada é aleatório. E a gente precisa também compreender esse movimento. A raça humana precisa entender que nada é aleatório, que todo movimento acontece com algo específico, mesmo que não se compreenda no momento que está acontecendo. Mas todas as respostas já estão no próprio movimento. É só perceber, é só abrir os olhos. Só que para os seres humanos ainda é difícil abrir os olhos. Posso falar? Claro. Mano, Quando eu fiz curso de Reiki Kumu, eu tinha um sonho direto, eu até falei para ele. Uma pessoa, eu tô cruzada a perna agora, com a perna cruzada, igual o pessoal medita. Você lembra, Muda, eu contar? E a pessoa dentro, eu achava que era eu, e ela virava de cabeça para baixo, não era. Virava assim. Aham. E realmente era de metal as laterais, assim, do jeitinho como tá falando. Olha só. Em algum momento a gente já deve ter. Igual esses dias eu sonhei com a Mari, eu relava nela e via como um caleidoscópio, todas as formas atrás dela. Assim. Muito incrível. Que lindo. olha que interessante como tudo se conecta com tudo, de uma forma direta ou indireta. Você tinha consciência dessa multidimensionalidade, ali? Não, nunca ouvi falar. Primeira vez que eu ouvi falar de multidimensão foi do seu lado, o dia que foi no curso. E você já lhe disse? Então, interessante, né? Você só não se lembrar. É, eu É, tenho sonhado bastante. Como sabe? e aí, óbvio que assim, eu acho que tem nada a ver, mas tudo a ver. Enfim, nunca sei se tem ou não. Mas é interessante, porque a primeira vez que a Aline falou isso, o patrono verdadeiro do Reiki não é Mikao Usui. O verdadeiro patrono do Reiki não tem nada a ver com tibetanos, e nem chineses, e nem japoneses. O verdadeiro patrono do Reiki é um cara chamado Serapis Bey, que ele foi um faraó, e ele vive no templo de Luxor ali. E sabe como é que se faz para chegar no templo de Luxor? Você tem ideia, senhorita Aline? É através de uma nave, em formato de pirâmide. E essas são as chaves. Interessante. Pois é, esse é o anel de Luxor. Ele simboliza as chaves da entrada de Luxor. Você Agora a acha que é minha à já está toa que seria ativada. piramidezinha, dona Aline? Não, mas é Então, óbvio, né, que interessante. assim, eu tô usando só a Aline de cobaia, como sempre, né, Aline, tadinha. Desde que Mas eu acho que pra... trabalhei com o Murilo, eu sempre falei, pode me chamar para cobaia, que eu tô aqui. Você Tadinha. lembra, amor? Lembro, pior que eu lembro, pior que você foi cobaia de um monte de coisa, mano. Tadinha, velho. Então, tô aí. Tadinha. Mas assim, né, brincadeiras à parte, eu acho que eu trouxe esse movimento da Aline para a gente observar que, de fato, assim, não tem nada fora. Tá tudo dentro. A gente só precisa se lembrar. E às vezes, sozinho a gente não consegue. Às vezes a gente precisa de movimentos e pessoas, e grupos e situações que tragam esse impulso, que tragam essa lembrança. Poxa, eu acho que a gente está num momento, entre aspas, tão sofrido globalmente falando por vários aspectos. Então, se a gente consegue trazer cada vez mais um ancoramento da luz, um ancoramento de todo esse movimento da fonte criadora, por que não fazer? Independente de como seja ou quando seja. E eu acho que são grupos como que a Mari acabou conseguindo montar com o curso do Teta, que eu acho que isso fica muito mais claro. Nada do que a gente fez seria possível se não tivesse também a permissão, a Sim, conexão e também a participação e o auxílio e a ajuda também das egrégoras de vocês, de sim, todo mundo que tá. A gente jamais teria conseguido fazer isso sozinho. um conjunto. E isso é muito importante a gente entender. Mágico. Não é isso, acho que tem muita coisa para a gente sentir e a partir dessa, acho que foi um marco para a gente, né? E a partir disso também se abrir,
né? Então, da forma como a Aline tem percebido os sonhos, né? Estando atenta, então ela, poxa, observa, estou sonhando, aí ela vai lá, ela compartilha, ela analisa, né? E esse é um movimento, mas outras coisas estão vindo, se apresentando e que a gente seja presente para esses movimentos, para essas percepções, né? É algo que está em andamento, né? A gente não tem precisão, a gente não tem respostas, mas a gente tem pistas, a gente tem direcionamentos, né? E é um momento da gente se abrir para isso. Acho que é o resumo de tudo isso. Estar aberto para essas percepções e para essas, assim, intuições, guianças, qual que seria melhor, a palavra mais apropriada, mas existe um movimento e a gente, né, está aberto para isso. Acho que a ideia é essa, certo? Não sei se faz sentido o que eu vou falar agora, mas como o Murilo falou do Egito, né? Uma das leis do hermetismo, que também vem lá do Egito, assim como está em cima, está embaixo, né? Essa questão das pirâmides que ele falou. Não sei se faz muito sentido. Uhum. Eu acho que é um pouquinho diferente, MacGyver, esse princípio. Aí eu acho que complementa. Não sei. Como que você É, acha eu que acho que é é? um pouquinho diferente. Não, é que eu não associei nada às leis do hermetismo, não. Eu acho que são outras leis. Uhum. Ali é uma outra, na minha sensação. Eu Entendi. acho que é uma outra frequência, um outro movimento. De fato, o que está abaixo está acima está abaixo. É, eu Eu vejo acho que isso. olhando Mas é para além. para. É, é, eu sinto que é um pouco diferente. É para além, Entendi. mas tem a ver, né? Então, É tipo um caleidoscópio. o caleidoscópio que a Aline está sonhando. Ô, MacGyver, você tem mais alguma percepção, alguma pergunta, alguma coisa? Porque pena que o restante do pessoal não conseguiu ver, né, Mari? Acho que seria interessante essa troca, mas se MacGyver, Aline, alguma pergunta, algum movimento, sei lá, vocês sentiram, querem saber, não ficou claro, enfim. Não, o que eu quero saber é duas coisas, né? Já que você falou, Murilo, não, brincadeiras aqui à parte, você falou que essa é uma fagulha, né? Então eu quero ver um pouco mais dessa fagulha. E a outra, né? Já que esse foi o básico, eu também quero um avançado desse, hein? Quero participar do avançado, de nível 2, né? Da vivência. Mas, brincadeiras à parte, se vocês quiserem fazer sentido, eu posso falar um pouco ali qual foi mas se a Aline quiser começar ali, para falar qual foi a percepção dela, Pode começar, Elma, tá de boa. tá? Faz sentido para vocês, Magri e Super, Murilo? super, por favor. Opa, então vamos lá. Então vou falar um pouco da minha percepção, assim, não passando pelo momento, né, mas vendo ali as pessoas passando ali pela iniciação, se podemos utilizar essa palavra. Sim. Eu olhando ali, eu estava inicialmente, assim, para mim, eu até falo, vou usar essa palavra, assim, acho que eu falei para o Murilo, eu achei absurdo. E quando que eu falo que foi uma coisa assim absurda, foi uma coisa assim que não dava ali para eu mensurar. Eu tentava de todas as formas tentar mensurar o que eu estava vendo, tentava perceber, mas eu não conseguia. Por isso que eu falo que foi um absurdo nesse sentido, que era algo ali, para aquele momento que eu estava imensurável, não dava para eu tentar, não dava e não dá, né? Não dá para eu tentar descrever o que foi aquilo, né? Acho que só estando lá mesmo para você ter uma, assim, uma noção, né? Não dá para saber tudo, que ali que realmente foi uma coisa assim impressionante. Acho que impressionante fica melhor do que absurdo. Mas realmente foi uma coisa assim extraordinária também. E vendo ali de fora que eu estava tentando falar, beleza, o que é que vai estar ali naquele momento, né? E assim, eu não conseguia, eu não consigo te dizer se, sei lá, até falei pro Murilo, né? Se era uma fada, se era um duende, se eram seres de outros planetas, que assim, eu não consigo descrever quem era aquela energia qual era aquela energia que estava ali naquele momento, né? E assim, eu parava, pode falar, Era a Maurício. fada das estrelas alada, MacGyver.
É, e ali tinha seres, essa vou chamar de extraterrestres também, e assim, era uma energia tão imensa, tão impressionante que, assim, não tem como eu tentar mensurar, tentar fazer uma definição. Eu, pelo menos, eu não consegui. Eu tentei ali de várias formas, e olha que foram várias pessoas que passaram, mas mesmo eu fui ali um dos primeiros ali a passar, mesmo vendo ali, eu não consegui. Não consegui dimensionar é, dimensionar a grandeza do que foi tudo aquilo. Foi isso ali que eu, olhando assim de fora. Olhando por. Murilo, você sabe que a memória não é das melhores, né? Você já olhou outras coisas lá, você vai dando, lembrando aí que eu posso falar um pouco mais, se fizer sentido para vocês. E ali para o momento ali do processo, né? Realmente, assim, eu senti vocês ali bem conectados. Eu senti que tinha ali uma paridade de energias. A energia de vocês ali, posso dizer, assim, na minha visão, é uma energia realmente muito similar. Com outras nuances ali, mas realmente algo bem similar mesmo. E ali foi um momento, sei lá, de tranquilo, de paz, de ver toda aquela energia ali passando. E um dos momentos aqui que eu não vou lembrar de tudo, mas um dos momentos ali é quando o Murilo, em algum momento, ele encostou ali a mão no meu, já no final da sessão, né? A mão no meu chakra cardíaco, né? E naquele momento eu posso dizer que eu tive ali uma conexão maior com Gaia. E naquele momento, eu, sinceramente, eu percebi a energia que eu acho, assim, posso estar completamente errado, mas que Gaia, até hoje, nunca vivenciou aquele tipo de energia, daquela magnitude, daquela grandeza. Realmente algo bem impressionante mesmo nesse momento, quando eu sentia aquela energia mesmo, falando de tão não é pura, não sei qual que é a palavra correta para se usar, de tão hum, grande, enfim, não sei qual que é a palavra correta, ou a palavra que eu posso, magnificante que foi aquilo, que assim, eu acredito em vidas passadas e já tive aqui por algumas vezes ali. De tudo que eu me lembro que eu passei hoje, aquela energia de Gaia, eu acho que não chegamos nem perto daquele momento que eu percebi. Olha só, É isso, interessante. mas você lembrar de alguma coisa que eu Sensacional, Gabi. comentei Isso aí você não tinha contigo falado pra aí, mim, não. falei. Acho que falei com outras palavras, mas É, falei. isso aí você não falou, não. Falei. Uau, Se que não falei, lindo. então, Só você tava bêbado, então, pai. é, é que eu Falou, não, comprei da Gabi. Produções, Isso aí você Cachaça não falou, Austral. não, Gabi. É, isso Cachaça aí você não falou, Austral. não. Eu Ai, acho que que lindo. eu não te falei talvez com tantos detalhes assim, mas falei, Não. passei por Sensacional. cima. Legal. Mas realmente, naquele momento ali, aquela energia nunca, da Terra, eu pelo menos nunca tinha visto, não. Que lindo, que lindo. Lindo Uma, relato, suge- bom. uma sugestão do próximo, Sensacional. vocês Uhum. fazem uma carta individual para cada um. Você diz que sente a energia individual de cada um, você já É, deixa um certificado individual falando individual. para cada um. Que vai Porque eu acho que ajudar, às né, vezes. Aline? Não, porque aí vocês. É mais físico, né? Você olha, Sim, igual a gente tem um certificado de Teta Healer, é. você tem como ler. Eu falei pro Mu que eu senti, Uhum. complementando o que o Elmo falou, é o amor, né? Eu acho que isso que ele sentiu é o amor em expansão. É Desculpa difícil te palavra, né? interromper, Aline, mas eu acho que você definiu bem agora. Acho que Eu é acho esse que não amor tem, mesmo. Acho que é isso, a melhor definição. não tem uma coisa. É amor, é amor. Não tem como você falar o que é, o porquê, como e onde. Tipo, é isso. E eu falei pro Mu que eu senti muito no meu corpo. Cada toque de música vibrava todos os meus músculos, todos. Não tinha um músculo que não vibrava junto. Eu Olha, falei para ele.
a música agora ainda tá, a percepção ainda tá bem sensível, assim. Eu sinto nos músculos, no corpo físico, assim. Uhum. E é uma energia diferente mesmo, igual o Elmo disse. E eu acho que a palavra mesmo é o amor. Não sei explicar diferente. Que E eu lindo. acho que é dimensões, assim, amplas, né? É o que a Amor falou, né? Não tem explicação. O Mu diz que eu já vivo, então ele sabe mais que eu. Eu achei muito Ô, Aline, eu interessante. tenho uma coisa muito séria para te falar. Tô aqui. Mari não pode te mandar o playlist, não. Por quê? Zé, você falou que você tá no negócio ainda, você escutar a Não, música, mas coitado do Éder, aí não. Ai, feito pro time do Pode Murilo aí, mandar. ó, já voando. Pode aí que mandar que eu você, vou usar minha chave e já aproveitar aí e você seguir direto. desconecta. Aí você desconecta de vez. Já tem chave mesmo. Mas eu tô aprendendo a tocar violão há um tempo, eu acho que isso faz todo sentido para mim. Sim, Porque ultimamente eu vejo mais a música além do que eu vi, então a conexão com o corpo está mais sensível, também. assim. Então, a música, eu tenho tentado tocar violão há um tempo e acho que agora vai facilitar, né? Tipo, você é como se estivesse conectado. É as chaves, né? É a Aí expansão, você né? vai A ligando, expansão do você seu vai ser que ligando, vai reverberando, né? e vai virando, como a chave mesmo. Que lindo. Que bom ouvir vocês. Dá pra gente se conectar de alguma forma, né? O que a gente viveu ali, o que a gente fala. Uma coisa que eu tenho dúvida é que eu sei que cada um vê de uma forma, voltando para o Teta Healy, saindo um pouco, Sim? mas tem toda a conexão junto. Eu até falei para o Claro. Murilo. Aí ele falou: pergunta para a Mari. Eu falei: vou perguntar. Quando eu vejo muito preto e branco Uhum. e vejo animais. Assim como a gente fez aquela troca de futuro, eu Sim. vi águia. Uhum. Quando eu vejo animais, eu não vejo outra coisa. Não Sim. vejo outra coisa. Só animais. E Uhum. eu não sei se foi depois da roda xamânica que intensificou. Eu fiz troca de reiki com a minha vizinha e eu vi um cavalo e ela queria aprender a dirigir quando eu fui buscar. Inclusive, eu ajudei ela, comecei a andar do lado dela do carro. Ela disse que se eu estava do lado, ela dirigia e foi uma semana assim. Agora ela dirige para todo lado. Só precisava de eu estar do lado. Uhum. E animais que eu vejo, eu não vejo outra coisa. Eu não sei Sim. explicar assim, se eu tenho que apurar para outras coisas, tentar ver, eu não sei se faz sentido. A visão do Teta, ela diz que nós nascemos e nós recebemos a presença de um animal, que a gente chama, né, o animal de poder, que ele nos acompanha durante toda a nossa existência nessa Terra. Então, quando a gente faz um momento como aquele, onde a gente meditou, onde a gente aprofundou e depois reconheceu qual é esse animal, que na verdade não deixa, né? O Jung fala muito sobre isso, né? É um aspecto da nossa mente, né? Então, é um arquétipo, é parte da nossa psique. Então, a gente está chamando de animal de poder. Então, isso existe, né? E, né, o Teta fala que então nós nascemos e temos energia desse animal. Então isso existe, está aí. Só que a gente não consegue perceber sempre. Então, naquele momento a gente acessou qual é o nosso animal. O que você está fazendo é acessando isso nas pessoas. Por exemplo, quando você fez a leitura em mim, você não viu qualquer animal, você viu o meu animal de poder sem que eu falasse sobre isso, Quando né? eu fiz reiki com o Murilo, eu Você viu uma águia? vi. Quando eu fiz. A primeira vez que eu fiz o reiki, você lembra, amor? O que eu falei que eu vi? Eu vi. Eu falei para ele que era uma calopsita, mas não era, era uma fênix. Tanto é que ele mostrou o medalhão dele, uma fênix com um dragão. Eu falei, eu vi um dragão e vi uma calopsita. Aí ele Uhum. mostrou o medalhão dele e era um dragão e uma fênix. Uma fênix. Você lembra? Isso já 4 anos Eu atrás. lembrei agora que Hum. você falou, mas eu não lembrava, não. Lembrei agora que ela Bom. falando que você acessa, E que tem tudo faz e que tem tudo a sentido. ver, não foi um animal aleatório que você viu. Não, não foi. Então, é uma leitura que você está fazendo. Então, você está Hum, vendo algo que existe e que as pessoas não têm a percepção. Então, talvez se a gente se concentrar, deixa eu concentrar aqui, vou fazer uma leitura no Murilo, e eu consigo acessar esse animal de poder, né? hum. Você está fazendo isso de forma intuitiva, que é o que a gente vai progredindo.
Mas na vivência eu não vi, eu acessei todos os animais, mas eu não vi nenhum meu, então Busca eu provas. vejo dos outros e eu não sei qual Tá? que é o meu. Sim, mas aí a gente entra, lembra que no Teta a gente fala muito sobre crenças? Então, você está esbarrando nas crenças. Então, será que é seguro acessar meu animal de poder? Será que eu posso? O que que será que vai acontecer, né? Então, isso aí a gente pode aprofundar. O porquê de você não acessar? Porque você sabe que A existe. gente bloqueia É, a gente está bloqueando. inconscientemente. Aham. Uhum. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. Então, você querendo Entendi. ver, Não, você porque eu vai. estava super aberta. Não, sim. Mas talvez você tenha crenças que estão te pedindo isso, porque percebe como você é, já está acessando isso e não é aleatório, não é qualquer animal que você está vendo, você está indo direto no ponto, né? Então, isso fala muito. Mas eu não tinha consciência disso também, né? É. Então, eu não sei se eu acho que eu compartilhei, né, com vocês, sobre o meu processo de não conseguir ver anjos. Então, eu via tudo, acessava tudo, e anjos eu não conseguia visualizar em mim, Então, em quando eu pessoas vi o próximas. anjo, eu só vi as asas. Até Uhum. hoje, outro dia eu fui dormir, eu vi a asa do É. meu lado, mas eu não Não, mas é o vejo início, mais nada, só a asa, que é a parte animal, né? é. Então, eu Depende do imaginei que seria a anjo. parte Não, depende animal. do anjo, ele nem permite que a gente veja, porque às vezes nem ele está numa dimensão, está num local que a gente nem consegue entender também e visualizar. Às vezes é isso, então tem a ver com o que se dá, qual, qual consciência está se apresentando para a gente. Então, às vezes, a gente não consegue acessar o nome, às vezes a gente não consegue acessar uma imagem, porque essa visão que a gente tem das asas, de ser assim, de ser essa, tem muito a ver com as nossas crenças. Então, é como se aquela consciência se apresentasse e as nossas crenças vão dar uma forma. Então, um anjo se apresenta com asas lindas, ele não é materialidade, ele não é só assim. Então, naquele momento, ele se apresenta daquela forma porque é a forma que nós entendemos, né? E então, quando eu senti dificuldade, eu tive que trabalhar minhas crenças com relação à verdade, mas é um aspecto meu. Então, a gente precisa investigar o seu aspecto, o porquê de não estar vendo outras coisas, e estar vendo os animais. Então, você sabe que não tem erro, que você está vendo não está fora, mas você É, mas pode também não ver tentei ver mais. mais, não. Ah, então. Talvez eu tenha que tentar. Né? Então, a primeira coisa você tem que querer ver mais, é saber que é Ah, seguro. sim. E, né, o que que de pior pode acontecer se você Não, começar a nada. visualizar, né? Então, é acessar esse lugar de segurança, ver se ainda tem alguma crença, porque às vezes você está aberta, você quer, mas uma besteira que você escutou lá na sua infância está te impedindo de acessar. Então, no meu Entendi. caso, foi uma traição que eu recebi do meu pai. Então, eu me fechei. Como as pessoas traem, né? Eu não posso saber tanto sobre a verdade das pessoas. E para mim, anjo era a coisa mais elevada que existia, né? Abaixo de Deus, para mim, só tinha os anjos, que era uma coisa muito elevada. Então, se eu estou vendo e acessando isso, eu estou vendo muito, né? Na minha cabeça, lá, na minha consciência, então eu estava vendo muito, então é uma coisa mais sobrenatural. Então, eu era uma pessoa muito racional, na época era muito rígida, muito dura, então era, sabe aquela coisa, ferro e fogo, tipo, ou é ou não é, mentira ou verdade. Eu era muito dura nesse aspecto. E aí, de repente, eu já era a pessoa da razão, né? Super razão, eu tô certa, eu tenho que estar certa, você só pode falar comigo se for com a verdade e tal. Então, eu exigia muito de mim, muito dos outros. E de repente eu acesso uma energia sobrenatural que vai falar coisas que eu não consigo ver. Aí quer dizer, é transcender a minha verdade para algo que as pessoas não conseguem compreender, porque eu já era rotulada, tipo, nossa, a Mari é a pessoa da verdade, a Mari tá sempre certa, a Mari tá sempre isso. E de repente eu acesso uma coisa transcendental, uma coisa que vai me tornar super-humana, foi perigoso para mim. E de fato era, né? Então eu precisei me trabalhar e ver, mano, pera lá, eu não sou essa verdade toda. Quem sou eu? Eu sou mais uma. Eu não sou essa verdade toda, mas eu me agarro a isso para evitar um sofrimento. E a gente aprofundando, eu fui encontrar uma traição do meu pai. Então, quer dizer, quando eu acesso a verdade das pessoas, eu posso acessar uma mentira. Eu posso ser enganada, eu posso ser magoada. Então, inconscientemente, o meu sistema estava me protegendo de eu ver mais, de eu usar mais os meus sentidos psíquicos.
porque o que eu estava acessando até agora já me dava muito trabalho e poderia ser perigoso eu acessar o próximo nível, entende? Então, foi uma sessão onde eu trabalhei muito esses aspectos sobre a minha relação com a verdade, a minha relação de exigir do outro, né, de parar com essa exigência do outro e o processo de aceitação de cada um é como é, né? Eu não estou acima de ninguém e que eu também não tenho que ter essa fixação toda pela verdade, porque cada um está dando o que pode, né? E está tudo certo, ninguém é melhor ou pior, porque, enfim, Você trabalhou com as crenças da Havaiana? foi Você um dia. trabalhou aquela lista de crenças? Não foi uma lista de crenças, foi eu fazer uma sessão. Então, Entendi. eu não fiz autodigging, naquela época eu não sabia. Então, eu fui para uma sessão onde eu levei, olha, eu não consigo ver anjos. Por que que eu não consigo ver anjos? E aí a gente foi escavando, escavando, então eu fui entendendo que era uma proteção do meu sistema, porque se eu visse mais do que eu já via, poderia ser perigoso. E por que que poderia ser perigoso? Porque eu poderia descobrir coisas das pessoas que iam me magoar. E isso, ao mesmo tempo que me colocava num pedestal, ao mesmo tempo me dava esse superpoder de ver coisas das pessoas que iam fazer com que eu não gostasse mais delas. Isso me afastaria das pessoas, foi isso. Então, qual que é o fundamento disso tudo? Uma crença baseada na traição. Então, quando eu me aprofundo demais, eu estou me abrindo para ser traída. Então, eu precisei trabalhar isso, era uma traição do meu pai, que eu nem lembrava que isso poderia ser uma traição, então eu trabalhei isso, e foi ótimo para a nossa relação, porque já era boa e continuou melhorando. E depois destravei também sobre a questão específica de poder ver, numa sessão de eu acessar E essas Mari, consciências. no caso, você fez em você mesmo ou alguém fez em você? Não, essa foi uma sessão que eu recebi. Eu levei para ser atendida, porque eu não Certo? sabia. Eu tinha feito uns 3 cursos só, e na época não, né, gente? Até hoje. Esse processo que eu vou ensinar para vocês de autodigging, a gente aprenderia no 4 curso. Eu vou trazer para vocês agora no básico. Entende? Na sequência do básico, né? Eu queria que Ah, vocês tivessem o básico, testassem, lessem um pouco, trocassem com os colegas, isso e compreendendo que vocês todos já estão nessa jornada de estudante, de estudar e trabalhar com crenças, com hipnose, com tudo isso que vocês já têm. Então, para essa turma, eu vou fazer com uma sequência do básico. Mas eu aprendi no meu 4 curso de Theta Healing fazer esse trabalho comigo mesma. Então, nessa época, eu ainda não sabia me trabalhar nesse nível. Então, eu levei isso para uma sessão. Peguei um outro instrutor, paguei, falei, olha, eu quero saber por que que eu não vejo anjo, né? Eu estava me preparando já para fazer os cursos de instrutor, por que que eu não vejo anjo? E eu achava que, sei lá, não tinha alguma coisa com um anjo, né? A questão com o anjo, e não era. O anjo, ele só estava me mostrando um aspecto que eu precisava trabalhar em mim, né? Então, Digging resolveria para eu ver outras coisas além de animais. Tudo, certamente. Qual que é a sua dificuldade? O problema não é você ver animais, é isso que eu estou te trazendo. O seu problema não é Ah, ver os animais. O que você está vendo é muito legal, todo mundo quer ver. Porque você não está vendo qualquer animal, você não está entre. Ai, deixa eu fazer uma ah, leitura, estou vendo aqui um cavalo marinho, né? Não é aleatório, você está acessando um conteúdo, é, um conteúdo pertinente. É algo muito relevante que você está acessando. É é como profundo. ver anjo, né? É profundo o que você está vendo. Não é aleatório. Então, você está vendo bem. Você não está vendo o que você quer. Mas o que você está vendo não está Isso. errado, né? Você não está vendo errado. Você só não está enxergando o que você quer. Então, o que a gente precisa é tirar esse véu. Então, qual que é o seu problema? O seu problema não é ver animais. O seu problema é não ver o que você está se propondo a ver. Mas não há Isso. problema de você ver animais, você vai continuar vendo os animais. Nossa. Eu te desejo que você continue fazendo isso, já pensou? Você pode criar uma leitura única. Você pode se aprofundar nos animais de poder e você fala, eu faço a leitura intuitiva do seu animal de poder. E Testa. não vi o meu até hoje, né? olha, já estou Casa querendo de ferreiro, consultar, olha. espeta de pau. Você não viu ainda, né? Ainda, Ainda, é, não. ainda. Casa de ferreiro, espeta é quase de pau. Então, começa a Ainda, chamar os claro. colegas, fala, deixa eu experimentar uma coisa aqui, que eu estou fazendo uma leitura que tem a ver com os animais. Começa a chamar as pessoas e fazer essas leituras.
e vai validando. Ah, o que que você sabe sobre a água? O que que você sabe sobre isso? Aqui está dizendo, né, talvez seja o seu animal. Principalmente a galera da turma ali que já sabe qual é o seu animal de poder. Então, pede para fazer uma leitura e faz. Então, talvez é algo que você possa especificar, porque você tem mais abertura para isso. Então, você não tem um problema, você tem mais abertura para isso. É uma especialidade que você tem. A questão é, qual que é o seu problema? O problema é você querer ver outras coisas, se de fato você quer. Então, vamos trabalhar para você se abrir para ver essas outras coisas. É isso. E é Talvez parecido eu não com o que eu queira ver porque eu entro naquele lance do futuro também, que eu não quero ver, entro em todos. então, Talvez seja isso. né? Mas a gente O vai futuro. trabalhando um dia de cada vez. O futuro você já identificou. Não, não quero ver o futuro porque eu não acredito no Não futuro e quero. tal. Então, ok. Ah, mas e as outras coisas? Se você vai trabalhar, se você vai aplicar o Theta, é interessante você ver além dos animais. Não tem problema você ver animal, mas é além, né? Então, por enquanto, você usa o que você tem. Você está vendo poxa, você está atendendo uma pessoa que está com dificuldade de dirigir, você falou, você viu o cavalo, né? Como que É, você pode transcrever isso para a pessoa? Você não precisa necessariamente falar, olha, eu estou vendo um cavalo. Não, você, olha, eu percebo uma energia de força que te acompanha, que motiva, né? É algo que segue adiante, mostra bravura e tal. Você faz uma interpretação. Você pode falar que você vê o cavalo, não, fala, mas veja como é animais, novo, mas você a minha vizinha é Teta Healy, ela entende, ela é reikiana, ela é tudo ah, que você então, pensar maravilha. também. Mas Então se a gente está você, trocando. tá, mas é uma forma de você usar o que você já tem. Interpreta isso e traz. Você pode falar que você está vendo animal, mas se você não quiser falar, interpreta o que que diz isso, né? Entendi. É, mas é novo para mim também. Então, até eu fui perguntando: faz sentido para você? Como é que funciona Super isso, legal. aquilo? E depois, tipo, um dia depois, eu falei: você não quer andar de carro? Tipo, aí que a gente entendeu que era Sim, isso. olha que legal. Então, mas aí no seu É, caso, aí teria que fazer um digging sobre isso. Espera para entendi. ver a oficina que a gente vai fazer de auto-digging, você se aplica, e aí talvez você já veja algum resultado. Talvez, como é uma questão mais profunda, talvez você precise de ajuda. E se assim for, a gente faz acontecer isso aí também, tá? Pode trocar com um colega, Combinado. né? Ou a gente faz uma sessão aí, isso aí a gente vê. Porque, né? Você tem total percepção, você tem uma percepção muito aguçada, e a gente, né? É interessante usar isso. Então, saber que, Eu primeiro, não você sabia não tem disso um até então. problema, você está com uma limitação em outro aspecto, mas não é o problema do animal que está trazendo isso, muito pelo Entendi. contrário, né? E Entendi. Mari, quando que você vai lançar mais informações mesmo do avançado? A data você já lançou, né? Mas É, questões de, é, de, de valores. o valor é o mesmo, tá? Era para eu É o terminar mesmo? hoje, mas hoje eu não consegui, a gente acabou entrando aqui. Essa semana sai, mas é o mesmo valor do básico, a data é aquela, e aí eu vou soltar os conteúdos, mas é um aprofundamento no que a gente faz no básico, com mais ferramentas, né? Então a gente acessa mais energia, a gente recebe muitas programações, são mais de 800 downloads que a gente recebe durante o curso, então uma super reprogramação para nossa mente, para o nosso sistema, e a gente aprende mais ferramentas e muito da conexão. Então, a gente vai se conectar com os planos. Então, é muito interessante. É uma extensão bem interessante e que traz muita. é, eu gosto de usar a palavra autonomia, sabe? Então, é como se a gente. Ah, Theta Healing é isso, sabe? É como se a gente pudesse sentir. É como se no básico a gente conhecesse a técnica e você sente, ai, que gostoso e tal. E no avançado, a gente se sente o Theta Healer, sabe? De você se sentir que você se apropriou da ferramenta. Eu vejo nesse aspecto, tá? Então, Mas já você, tem. desculpa, já pode colocar meu nome então na lista. Opa, maravilha, que bom. Ai, vamos lá ter vocês lá, fazendo com muito carinho. Eu estou sentindo que vai ser muito especial já me conecto com esse dia, já tá vindo algumas informações para mim. E que bom contar com você lá. E essa semana sai essas informações, eu consegui manter o mesmo valor do hotel, então é algo que a gente, né, é bem interessante também. E o valor é aquele mesmo, e quem quiser participar do básico, né, é aquilo de ser o padrão para todos os praticantes, né, de reciclar o curso, paga metade do valor. E aí eu estou abrindo para vocês, então, uma bolsa dos outros 50%. Então, quem indicar, né, o básico no caso,
Quem indicar um aluno para o básico, então ganha essa outra bolsa de 50%, tá? Então você levando alguém para fazer o básico pela primeira vez, você participa gratuitamente do curso com a gente. Vai ser lá em Biúna. A minha ideia era fazer em São Paulo, tá? Mas acho que para vocês fica até mais perto, né, Biúna? Fica bom, né? É mais perto, Elmo? É, né? Para mim, São Paulo, que eu tô na Zona Sul, né? Para mim, Ah, você tá em seria São São Paulo, Paulo. né? Ah, tá. São Paulo. Confundi, então. É para Eu Murilo, né? Talvez para estava Murilo, vendo. fica até mais perto. Eu estava vendo aqui de fechar em São Paulo, mas para fazer São Paulo eu teria que alterar a data, e aí ia ficar muito em cima para divulgar. Já está em cima, vou precisar da ajuda de vocês para a gente divulgar essa turma aí. Porque o que que acontece? No avançado, nem todo mundo vai conseguir participar. Eu sei que todo mundo quer, né? Então, todo mundo viu ali no curso, todo mundo muito interessado em fazer o avançado, mas às vezes a pessoa está com problema de data, às vezes está com problema de dinheiro, às vezes está, enfim, alguma outra coisa. Então, nem todo mundo vai conseguir estar nesse avançado. E tinha outras pessoas que quiseram fazer o básico e não puderam estar naquela data. Então, por isso deu abrir mais uma turma, até mesmo para forçar, integrar melhor a turma de vocês do avançado, né? E dar oportunidade para quem perdeu. Então, por isso, todo dia deu fazer esse básico, para a gente realmente, de fato, ter uma turma para o avançado, porque como todo mundo não vai participar, a gente também tem um número mínimo de participantes lá no hotel, né? Então, a gente precisa, né, fazer um movimento aí para agregar mais pessoinhas à nossa egrégora ali, que está muito especial já. Então, por isso eu estava fazendo essa turma. E aí, para eu fazer São Paulo, os lugares que eu estava me conectando, eu não consegui fazer no final de maio, teria que ser meados de maio. Aí eu não ia conseguir divulgar. Então, vocês, né, sabe como eu sou apaixonada de Biúna, então, você vê, não deu, todos os lugares que eu vou ter, estava olhando 5 lugares diferentes, todos. Teve um que eu quase fechei, troquei a data para fechar, e aí eu senti, eu falei, não, não é isso, eu preciso permanecer nessa data. Aí qual lugar que se abre, sem agenda também, que é concorrido lá, foi Biúna. Eu falei, gente, né, não é possível, então não é nada por acaso, né? Então, era essa data que eles tinham em maio lá, e era bem a data que eu queria. Eu falei, gente, é um sinal, não é possível. Eu falei, vamos fazer em Biúna. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou explorar mais, então vai ser muito legal de ter vocês novamente, eu vou explorar mais o espaço na sexta e no sábado, porque eu deixei para explorar no domingo e choveu, né? Então, o que a gente ia fazer fora da sala ali, a gente não conseguiu. Enfim, então eu vou me atentar, né? Para explorar mais o espaço, ali a conexão com a natureza nos dias anteriores, porque a gente fez isso através da vivência, né? Mas o próprio curso a gente consegue aproveitar um pouco mais ali o espaço, né? Além só do bem-estar de estar ali, né? Enfim, e a ideia é essa. Bacana? Mas eu passo ainda essa semana para vocês, tá, Elmo? Já eu falei, reserva a data, quem realmente tem interesse já segura aí, que eu acho que é o mais importante. Mas isso aí depois a gente vai passando para vocês alinhando. A data reservada e pode colocar meu nome. Pra Maravilha, que mim, lá, bom. o básico, infelizmente, não vai dar para eu refazer, porque eu já tenho um Ah, compromisso nessa que data. pena, que pena. Mas fica para uma próxima. Eu vou refazer em algum momento o básico. Tá bom, maravilha. Então tá bom. Mais alguma pergunta? Ah, sim, a outra pergunta, voltando ali para a vivência, veio sobre a piramidezinha, né, de cristal. A outra foi sobre o significado da energia, que é o que a gente já falou. Deixa eu ver se teve mais uma pergunta. Eu acho que era isso mesmo. E muitos comentários, né, de como a pessoa se sentiu. Então, era muito no sentido, nossa, isso que vocês fizeram tinha um negócio de alegria, porque eu estou me sentindo muito alegre, né? Então, foi um tipo de pergunta, mas na verdade era uma percepção também, então eu falava sobre isso. Se tinha alguma coisa para fazer depois, então, né, o uso dessa pirâmide, então é isso, né, da gente usar isso, como o Murilo muito bem falou, como uma chave, né, algo ali que representa essa reconexão. Acho que é isso, Murilo. Quer acrescentar algo? Não, Helena, mas para saber se das perguntas que você tinha comentado, se tinha mais É? alguma coisa, né? Não, Porque a acho gente que é isso. falou da conexão ali do porquê do Uhum. animal de poder, porquê aqui dos elementos, depois da frequência, falamos da frequência, da conexão, de como é que surgiu, Uhum. que não sei o quê, blá blá blá. Teve pergunta do animal de poder também, então, né, isso de eu reforçar, que foi, Uhum. lembrei agora, obrigada, sobre,
o animal de poder tá com a gente, não tá, mas eu não sabia que era e tal. Então é isso, a Uhum. gente nasce, a gente tem esse animal. Em algum outro momento, a gente acessa outros animais, que são os totens, que são animais que vêm, são consciências que vêm, ficam um tempo com a gente e depois vão. Então, o exemplo que eu até usei no curso foi tipo, eu sou uma mulher super determinada, sabe, uma energia ativa, masculina, uma mulher, né, que externaliza muitas coisas. E aí, quando essa mulher, por exemplo, ganha um bebê, ela precisa de mudar a sua energia para poder estar preparada para receber aquele novo ser. Então, nesse momento, o que que ela vai receber? Né? Então, ela recebe esse suporte desse animal de poder, né? Que tem a ver com o momento que ela está passando. Então, se o animal de poder dela é mais, né, desse movimento externo, ela recebe um animal que vai aconchegar, é um gatinho, né, sei lá, uma galinha, né, que cuida, que nutre ali, aquela coisa, né? Então, e assim, o inverso também, às vezes a pessoa tem um animal de poder que é super amoroso, a pessoa muito, né, de abraçar as questões, as pessoas ali, nutrir, e ao mesmo tempo ela está começando uma jornada profissional muito importante na vida dela, ela precisa da sequência, os filhos estão grandes e tal, então agora ela precisa de uma energia que mobilize, que traga movimento, então um animal de poder com essa energia se apresenta como um totem para poder impulsionar o que ela não deixa de ser o que ela é, mas de ela ter uma pulsão de vida direcionando para usando dessas características desse totem, sabe? Então, por isso que de tempos Uma em frequência tempos que você isso muda. precisa para aquela fase, né? Mais ou menos. Exatamente. Então, ele vem como um totem, é um animal também. Então, por isso que a Aline que vê aí, possa ver mais de um animal, é por isso. Um vai ser o animal da pessoa, o outro, né, pode mudar de tempos em tempos. Às vezes a gente nem tem esse totem, e às vezes a gente tem mais de um, né? A gente não sabe. Né? Daí surgiu uma pergunta. Desculpa, pode De- terminar. Não, não, pode, eu já ia falar outra coisa. Fala. Surgiu uma pergunta aqui para vocês. Depois, obviamente, dessa primeira, vocês tiveram uma percepção que é um processo que, assim, vai se repetir, ou se de repente ele pode, obviamente, se repetir, mas talvez tenha vamos chamar assim, um avançado, uma parte 2. É, nós, nós entendemos, vou falar minha percepção, né, Mu? Porque faz tempo que a gente não conversa sobre isso, mas nós entendemos como um movimento, e esse era um dos passos. Isso é uma abertura para outras coisas que estão por vir, que estão se apresentando, acho que essa é a palavra, né? São coisas que estão se apresentando, e esse era um dos movimentos. Então, a gente recebeu dessa energia, a gente usou dessa frequência para o momento que nós dois estávamos precisando. Chegou, então, um momento onde a gente compartilha isso de uma forma individual, e a minha percepção é de que seja um movimento que integra outros movimentos, né? Mas ainda não veio com clareza os próximos passos. Para mim, até agora, não. Para você, Murilo? Então, o que eu lembro, quando a gente fez a primeira vez, o movimento que a gente passou para vocês é o ancoramento. Uhum. Nós tivemos a iniciação nessa frequência, Isso, exatamente. que é um pouquinho diferente. Diferente. Uhum. Agora, eu lembro que a gente tinha até comentado vagamente que talvez se existisse um movimento de iniciação, mas, Magali, É. E a X. gente também tem outras coisas que estão nesse movimento, que a gente também não finalizou, né? Que a gente já acessou, mas a gente não finalizou, mas que a gente não sabe se vai passar isso para outras pessoas em termos de atendimento, né, Uhum. de frequência, como foi feito nessa primeira parte, né? Então, isso foi dentro de todo um movimento que a gente tem, veio isso para a gente passar para as pessoas. E aí a gente está vivendo outras coisas, né? Tá com outras coisas, e a gente não sabe o que disso a gente vai compartilhar ou não. A gente ainda está vivendo, né? Ou seja, Tudo segura a pode. ansiedade, Magali. Tudo pode. Tá bom. Foi muito enriquecedor ter compartilhado isso com vocês. Eu digo no sentido de nutrição energética,
sentido de expansão de consciência, no sentido de percepção, enfim, diversos sentidos. Foi muito especial. E isso é um grande indicativo do que pode vir, né? Porque é só uma partezinha do que a gente compartilhou com vocês. E foi A fagulha, muito né? bom. Oi? A fagulha, né? É uma Eu comentei, fagulha. o que a gente passou foi só a fagulha. Foi uma fagulha. O que a gente compartilhou foi uma fagulha. E o retorno foi muito bom, né? A experiência foi incrível, o retorno de quem participou foi muito bom. Então, isso é um indicativo, né? De que é um caminho bonito, é algo que Tanto que, para possa... vocês terem uma noção, a percepção da Mari e minha foi a mesma. Quando a gente terminou, a gente estava pilhadaço. Então, A gente ficaria fazendo aquilo ali a madrugada inteira. a gente Porque a gente perdeu a estava noção no tempo, né? é tanta energia. A gente perdeu a É, noção do tempo. A gente até brincou, a gente faria aquilo ali, não era nada. virava a madrugada fazendo aquilo ali. Porque o, o gradiente de energia Sim, condensado e ancorado foi muito. Foi uma grande quantidade, né? O gradiente de energia foi muito alto. sim, A gente até brincou quando a gente foi fazer o encerramento. Eu faria aquilo ali a madrugada inteira, sim. sem se cansar. Se tivesse umas 200 pessoas ali, a gente ficaria. Faria, faria de boa. Foi muito bom, né? Porque realmente tem um gradiente de energia do movimento que a gente ia fazendo. E foi individual, né? Assim, acho que isso que é legal. É, Nenhum foi igual ao do outro. não, Nenhum. era muito Em diferente. nenhum sentido. Sim. Nenhum foi igual. Hum. A frequência é a mesma. Mas a forma de se manifestar e de manipular, não, porque eu não vou essa palavra. De conduzir Famosinho. a frequência foi Sim. diferente. Muito diferente. Muito Uhum. diferente. Maravilha. É um prazer enorme estar com vocês. Tem mais alguma dúvida que vocês gostariam de trazer? MacGyver, Aline, Se precisar de cobaia para o próximo nível. Olha, bom saber, né? Bom virou saber. cobaia de Dois. carteirinha. Olha, É quando a gente acredita, Sim, sim, que vai lindo. na fé. Que lindo. É o que a gente vem bom véu falando, para né? você, viu? E a gente vem falando, ninguém estava ali à toa, né? As sincronicidades foram trabalhando para reunir, foi uma egrégora linda. Eu me sinto muito abençoada, muito grata por ter passado aquela experiência. Muito grata pela confiança de vocês, de estar aqui também aberto para escutar, para falar, para compartilhar como foi essa experiência para vocês. Sei que outras pessoas gostariam de estar aqui, infelizmente não puderam. Eu honro demais a presença de vocês, toda a entrega, a confiança. E reafirmar que estamos juntos nessa jornada, né? Sincronicidade nos colocou juntos, então contem com a minha contribuição aí nessa jornada e vamos seguindo. Certo? Murilo, De todos os obrigadão. nossos eus. Todos os nossos É, erros. é isso aí. Eu Murilo, quero. Murilo, gratidão imensa por ter embarcado nessa. Imagina, estamos aqui. Sou grata pelo nosso reencontro e vamos seguindo, certo? Estamos aqui para isso. Então tá Isso bom, aí, gente. gratidão. Vamos finalizar aqui, porque, né, tem uma gravação também correndo aqui. E deixa eu parar aqui a gravação. Acho que depois.